Levante o veículo a uma altura que permita girar uma das rodas motrizes e ligue somente a ignição. Usando uma caneta de polaridade, efetue as seguintes verificações. Terminal positivo do 87 do relé principal, o mesmo que 37 da central. Terminal negativo proveniente de aterramento próprio. Terminal 9 envia pulsos quando o diferencial girar. Se não existir positivo ou negativo, o sensor não trabalha. Neste caso, examine o circuito elétrico, corrija a falha e efetue o teste novamente. Se existir positivo e negativo, mas o sensor não emitir pulso quando o diferencial girar, substitua o sensor. O sensor de temperatura é composto por um sensor NTC, que varia sua resistência de forma inversamente proporcional à temperatura a cada milésimo de segundo. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Quanto menor a temperatura, maior a resistência. O sensor é alimentado pelo terminal 30 da central e tem seu aterramento feito pelo terminal 45 da central. Os testes do sensor de temperatura não serão mostrados neste vídeo. Porém, a sequência desses testes é encontrada no manual que acompanha este vídeo. Se o sensor apresentar valores fora dos padrões definidos pela central, por motivo de curto, interrupção da fiação ou até defeito do sensor, a central reconhecerá a falha no sensor e sinalizará acendendo a lâmpada de diagnose. Neste momento, é acionado o sistema Recovery, que utiliza de um valor fixo de temperatura do motor, programado na memória, permitindo o funcionamento do veículo até chegar a uma oficina. Veículos Maré são equipados com um variador de fase do eixo comando de válvulas de admissão. O objetivo deste componente é gerar um ganho de torque e potência, melhorando o enchimento dos cilindros através do cruzamento de válvulas. No funcionamento normal do veículo, as válvulas atuam da seguinte forma. As válvulas de admissão começam sua abertura 16 graus depois do ponto morto superior e se fecham 45 graus depois do ponto morto inferior. Durante todo esse período, as válvulas de escapamento estão fechadas. O pistão, então, comprime a mistura e com a centelha da vela ocorre a explosão. Após a explosão, quando o pistão se encontra 27 graus antes do ponto morto inferior, as válvulas de escapamento começam sua abertura e se fecham 2 graus depois do ponto morto superior. Este diagrama de válvula funciona muito bem nos regimes de baixa exigência e em baixas rotações, porque nestes momentos o pistão faz todo o trabalho de sucção da mistura e expulsão dos resíduos. Este sistema atende ao funcionamento normal do veículo. Porém, quando se almeja um nível de torque e potência mais elevado, torna-se necessária a alteração deste diagrama. Em regimes de alta exigência, o fluxo de ar é mais intenso. É neste momento que o variador de fase entra em ação, adiantando 18 graus no eixo comando de válvulas, o que corresponde a 9 graus do eixo girabrequim, e fazendo com que estas válvulas passem a se abrir 2 graus antes do ponto morto superior, fechando-se 36 graus depois do ponto morto inferior. Esta mudança altera um cruzamento de válvulas. Durante o período de 2 graus antes,
até 2 graus depois do ponto morto superior, as válvulas de admissão e de escape estão abertas. Com isto, quando os resíduos são empurrados para fora do cilindro, é criado um fluxo de ar que ajuda no processo de admissão. Isto permite uma admissão mais eficaz, assim como a limpeza do cilindro. Todo esse processo resulta num ganho de torque e potência do motor. O variador de fase está posicionado na ponta do comando de válvulas de admissão. Ele é composto por uma capa, onde está fixada a polia de admissão, um pinhão com um conjunto estriado e um pistão, com uma engrenagem helicoidal e uma mola. O pinhão é encaixado no eixo comando de válvulas. A mola fica entre o pistão e o pinhão, empurrando o pistão na direção da polia. O pistão possui um furo no centro que é encaixado no pinhão por um conjunto estriado, que faz com que essas peças girem sempre em conjunto. Na lateral do pistão e no interior da capa, existe uma engrenagem helicoidal que faz com que o pistão, ao se movimentar axialmente, mude o alinhamento do eixo com a polia. Para que o pistão se desloque, é necessário que o óleo sob pressão seja desviado e encha a câmara do pistão. Esta função é executada por uma solenoide, que empurra um conjunto de válvulas, desviando o óleo, que passa por um canal interno do comando de válvulas e chega até a câmara do pistão. É este sistema que faz um giro de 18 graus no comando de válvula, o que equivale a um avanço de 9 graus do girabrequim. O variador de fase é acionado com o motor aquecido, em baixa rotação e com carga. E é desativado quando a rotação atingir 4.800 RPM, independente da carga. Esta desativação ocorre em respeito às leis de controle de emissões. O variador de fase recebe alimentação através de seu próprio relé. Este relé recebe alimentação positiva pelo seu terminal 30, diretamente do positivo da bateria. A bobina do relé recebe alimentação positiva vinda do terminal 87B do relé principal pelo seu terminal 86. O negativo que fará o acionamento do relé pelo terminal 85 vem do terminal 52 da central. Quando o relé se arma, o positivo que foi recebido pelo terminal 30 passa para o terminal 87 do relé, acionando a eletroválvula do variador de fase, que possui aterramento próprio. Localize o variador de fase. Com o motor à temperatura ideal de funcionamento, desligue o conector da solenoide do variador de fase e posicione as pontas de prova no conector do variador. Eleve a rotação do motor. Verifique no voltímetro se existe sinal de 12 volts, o que demonstra a ativação do relé do variador de fase. Caso não estiver chegando tensão, pare o motor e faça o teste do relé do variador e de suas ligações. Os procedimentos deste teste são semelhantes ao teste do relé principal e da bomba de combustível, mostrados no início deste vídeo.